Boa noite! Começamos mais um Pode Manhã. Eu sou a Camila. Boa noite, gente. Eu sou a Eliane. E a gente está aqui hoje com o Super Dr. Gil. É um prazer estar com vocês aqui. Boa noite, pessoal que está aí assistindo a gente. E hoje a gente vai ter uma super live, porque o Dr. Gil, além de ser psiquiatra, um pai atípico, e a gente vai bater esse papo, né? E mande sua pergunta, mande seu recado e bora pra live. Então, Dr. Gil, como você imaginava a paternidade? Eu acho o seguinte, não vamos fazer também ser hipócritas aqui de falar que a gente sempre sonhou em ter alguém que talvez passaria por muitas dificuldades, né? Exatamente. Então, sempre quando a gente sonha, espera algo, a gente espera já até as nossas perspectivas nos nossos filhos. Nosso filho vai ser jogador de futebol, nosso filho vai ser médico, nosso filho vai ser advogado e às vezes essas coisas não funcionam dessa forma, né? Eu queria um mini eu, só isso, mas não deu. E assim, no meu caso ainda foi um pouquinho diferente. Eu sou pai atípico, né? E minha filha veio nascer do meu coração. Então, assim, quando eu fui entrar pra fila, a gente faz, né, a gente fecha o nosso perfil, né? Qual a característica que você quer do seu filho? Se é menino, se é menina, se é branco, negro, a idade. E eu escolhi que poderia ter doenças infecto-contagiosas e não infecto-contagiosas, né? E com isso, quando a Ana Luísa, beijo minha filha, quando chegou até a minha vida, veio já com esse possível diagnóstico do autismo. E já tinha sido recusada por 3 famílias porque ela tinha um diagnóstico provável de autismo. E acho que as coisas não acontecem por acaso, né? Se ela chegou na minha vida, era para ser minha. Então, assim, eu sempre desejei ser pai, desde meus 20 anos de idade. E quando eu me estabilizei melhor na minha vida, eu resolvi dar o pontapé inicial, que era pela parte da adoção, né? Então, a paternidade tudo começou por aí. E então foi uma escolha, né, que eu fiz e que eu quis, não veio ao acaso. Então, talvez não sabia as dificuldades que eu iria enfrentar, né? Na primeira semana que minha filha chegou em casa, ela também ainda não falava, ela não andava e tinha dificuldade até mesmo nas questões que as crianças às vezes eram mais rápidas, até não segurar a mamadeira, né? Ela chegou em casa, já tinha 1 ano e 11 meses e nem segurar a mamadeira ela sabia. E na primeira semana eu entrei num leve desespero de como seria enfrentar isso tudo, né? E com suporte familiar, com o meu suporte da minha fé e tudo mais, graças a Deus, tudo começou a caminhar. Ah, você tem uma rede de apoio, né? Tenho rede de apoio. Graças a Deus. A minha rede de apoio salva também. Mas assim, meio que, né, desesperador esse primeiro contato, quando a gente tem, né, aquela convicção de, olha, tem alguma coisa que é diferente. Talvez eu já... Pra você não, pela faculdade, né? Mas, quando a gente está na situação ali envolvido, a gente esquece um pouquinho a profissão que a gente é. Sim, que aí entra o sentimento, né? E aí acredito que seja também esse receio que todos têm. Minha filha vai andar? Minha filha vai falar? Quando isso vai acontecer? Isso é terrível, né? Exatamente. Isso é terrível. E aí, fechando o laudo dela, você ouviu uma coisa que pra você foi algo que assim, né, foi meio... Ui. Não, nada mudou. Não, eu ouvi, que o Gabriel nunca ia falar, né? Você ouviu o Gabriel falando aqui, né? Mas Não vi. assim,
falaram pra mim, ele não vai falar, tá, mãe? Nunca mais ele fala. Ele parou de falar, não fala mais. A Eliane acho que ouviu algo parecido. Nessa parte, eu acredito que alguns profissionais, né, ficam com um certo receio de falar algumas coisas porque eles sabem que eu sou médico, então acabam, né, não é dificultando, né, mas restringindo algumas coisas. Ou então, uns pensam que, porque ele é médico, ele já sabe disso, e outros falam, não vou falar, né? Então talvez eu não tenha ouvido isso diretamente, mas, né, fica sempre por trás do pensamento do que eles estavam, né? Exatamente. Então, olha o texto. A gente vai ler um texto pra você que você então, nesse mês, né, esse podcast está sendo especial ainda, referente ao mês do Dia dos Pais, né? Sim. Então eu vou ler um texto aqui para todos os pais atípicos, tá bom? Hoje, nesse mês dos pais, queremos falar de um homem especial, o pai atípico. Ser pai por si só já é mergulhar em um amor profundo. Mas ser pai atípico é também aprender a caminhar em terrenos incertos, onde cada passo exige coragem, paciência e fé. É aquele homem que muitas vezes não aparece nas fotos, que trabalha em silêncio, mas que carrega nos ombros o peso do mundo e, ao mesmo tempo, o sorriso do filho nos braços. É o pai que se transforma em pesquisador, em protetor, em cuidador, que aprende a ler olhares quando as palavras ainda não chegam, que descobre no abraço do filho um universo inteiro de significados. O pai atípico talvez não tenha todas as respostas, mas tem sempre a presença. Talvez não consiga evitar todas as dores, mas não mede esforços para transformar a vida do seu filho em amor. Ser pai atípico é escolher ser paz em meio à tempestade. É ser farol quando a noite parece longa. É ser firmeza, mesmo quando o coração também chora escondido. Neste mês dos pais, nossa homenagem vai para você, pai atípico, que talvez nem sempre se sinta visto, mas que é essencial. Seu amor, sua entrega e sua luta são provas de que ser pai vai muito além da biologia. É ser presença constante, é ser porto seguro, é ser amor que nunca desiste. A você, pai atípico, obrigada por ser o herói que seu filho precisa todos os dias. Esse texto é pra você também. Pra vocês não choram, gente, vocês não hein? falaram que eu ia chorar. Quando você vai lendo um texto, parece que é muito mais gratificante, muito mais vitorioso quando, por exemplo, Ana tem hoje 4 anos. Em outubro do ano passado, ela começou a andar. Hoje a Ana ainda não fala. Agora está começando a querer soltar algumas coisinhas. É balbuciando já. E quando, nesse meio tempo, eu ganhei um beijo dela. Foi assim, incrível. Gerou muitos ciúmes lá em casa, porque todo mundo queria o beijo. E eu ganhei esse beijo. Então, assim, não é só pelo beijo, é pela luta que a gente tá ali, sabe? Sim. Então, me remete muito. E isso fica muito marcante. Os primeiros passos dela, ela se assustou comigo gritando e de felicidade, né? E quando eu ganhei um beijo dela e que agarrei ela, todo mundo queria agarrar e pedir beijo. Então isso foi assim, é gratificante, mais ainda, sabe? Então assim, é incrível. O texto foi já vendo cada passo do que a gente vem lutando cada dia mais por essa evolução deles. Então assim, é fantástico. E você tem noção da importância que é um pai na vida? Que assim, a grande maioria do nosso público, das nossas mães, das nossas crianças, né? São mães, as nossas mães são mães solos, na grande maioria, algumas têm pai, mas na grande maioria são mães solos, né? A Eliane é viúva, e, né?
E assim, o pai faz toda a diferença na segurança da criança, independente de menino ou menina. Então, assim, faz diferença só de estar. Só pelo fato de vocês existirem e não irem embora já faz toda a diferença na vida dessa criança. Então, um beijo é mais que merecido, viu? E assim, pra muitos é assim, pra quem tem filho típico, né, é só um beijo, mas pra gente é mais do que um beijo. É uma conquista enorme, né, porque é algo que a criança não faz, ela mesma toma essa atitude de chegar até você e beijar. Porque às vezes, muitas né? vezes ela não gosta, né, então assim... Foi a forma dela dizer, pai, eu tô aqui, eu te amo. É incrível, gente. É uma coisa vivida que a gente acha que a gente não sabe expressar quanto isso é sentido, né? Então, assim, a gente sente isso numa... E o quanto a gente aprende, né? Nossa, é demais, gente. Não é um beijo, simplesmente um beijo. É o beijo. E aí, assim, quando isso tudo começou, eu começo a mandar mensagem pra madrinha, pros meus amigos e tal. Ana beijou, Ana começou a andar e tal. E assim, a felicidade pra todo mundo. É uma felicidade pra todo mundo. Você tem uma madrinha de estimação? Eu tenho uma madrinha de estimação. O Gabriel tem uma madrinha. Que foi a do diagnóstico, que estudou comigo, que a gente pegou o diagnóstico junto. Então, assim, foi tudo aquele apego junto. Então, assim, a gente conversa tudo. 2 horas da manhã, falou tal coisa. Você pega o celular, mano, falou tal coisa. Eu tenho, assim, tem mais de uma pessoa, graças a Deus. Graças a Deus. Sabe? Eu tenho uma malcriação na minha casa que eu ensino pra todo mundo. Incluindo pro Pedro Leonardo, que é filho da Eliane. Às vezes a Eliane fala, Pedro Leonardo, pega. Eu falo, Pedro, fala pra ela, se eu quiser. E assim, eu sempre falo pra todos os meus filhos. Não. Eu não tenho um afilhado, eu tenho 14. Então eu ensinei pra todos eles. Assim, atípicos eu tenho só 3. E os outros não são. Então eu sempre faço essa malcriação. Eu assim, falo, se eu quiser. Só que assim, a maioria não falou. Adivinha quem foi a primeira pessoa que falou se eu quiser pra mim? Seu filho. Meu filho. O Gabriel. Eu falei, Gabriel, pega o tênis e bota lá. Se eu quiser. Imagina. Eu gosto da expressão do beijinho vida. Olha, mas você vai ter muita felicidade. Nessa semana eu tô andando numa felicidade, porque o meu com 7 anos agora, que ele tá falando. Ele tá soltando, assim, ele tá faltando algumas palavras, ele solta certinho. De 7 anos, menino. É uma felicidade, que, olha, eu não sei explicar. Entendeu? Por isso que eu tô entendendo o seu beijo. Mas quando eu mando ele falar se eu quiser, você fala, Renato, se eu falar, você sabe, né? Então, mas e pra você? Você já lidou com alguns pais que não aceitaram o diagnóstico? Como é que foi? Isso é de frequência, né? Eu trabalho num CAPS infantil, trabalho no ambulatório também, né? Então isso tem recorrência e na clínica também. Isso, assim, bem a questão primeiro assim, da negação, né, daquela barganha, mas que todo mundo passa, né? Inclusive, quando às vezes alguém perde um familiar, a gente tem essa questão da negação, da barganha, tudo isso. Sim, as fases, né? Porque a gente o tempo todo fala de inclusão, a gente fala de amor, a gente fala de tudo isso. Mas, por exemplo, para eu poder ter ganhado esse beijo, eu sei o quanto que eu lutei por isso. Você sabe a sua dor que você teve para tudo acontecer. E a gente sabe que muitas das vezes essa inclusão é uma inclusão não tão inclusa assim, se vocês me entendem. Entendemos. Então, assim, quando talvez você fecha esse diagnóstico e você passa isso, eu acho que vem remetendo isso tudo. Até mesmo, assim, quando algumas mães sempre olhavam pro filho da outra ou do outro, que isso é besteira. Isso é falta de educar. Se ele faz isso é por falta de educar.
E aí aquilo vem tudo na mente dela, agora é o meu filho. Vai passar porque até mesmo pelo que eu falei. Uhum. Então, assim, tem essa parte da negação, né? E fora essa perspectiva que a gente coloca nos nossos filhos, que o nosso filho vai crescer, vai casar, sim, vai virar isso, vai virar aquilo, e às vezes você não é bem aquilo ali, porque não, você vê um luto real, né? Exatamente, né? Um luto real. Então, a gente precisa ter esse tempo também. E não é só pegar e jogar esse diagnóstico, assim, toma, seu filho é autista. Não, calma aí. Uhum. Você está lidando com uma pessoa que desde ou do ventre, de uma fila de adoção, colocou uma perspectiva ali, né? Então, primeiro vem a negação. E aí, às vezes, na maioria das vezes, as mães saem, como vocês falaram, né? Na maioria das vezes, a mãe vem desacompanhada, né? Eu tenho um casal de gêmeos que o pai trabalha na área da saúde, uhum, e ele negou o tempo todo o diagnóstico das filhas. E a mãe falou assim, não, tem algo de diferente. E ela foi sozinha, com uma filha, elas tinham quase 2 anos. Foi com uma filha, e tudo que eu falava, a outra faz, a outra faz, a outra faz, uhum, e tal. E teve essa negação dentro de casa e pessoas que são da saúde, né? Que a gente fala, não, porque você é da saúde, você é entendido, mas também tem uma negação, né? Então, assim, na maioria das vezes vão recorrer a segundas opiniões porque não querem fechar, não querem receber esse diagnóstico, uhum, né? Porque sabe, talvez, da luta que vai ter. Então, na maioria das vezes, é sempre um choque e a negação. E parece que pro homem é mais difícil, né? Porque assim, é sempre a mesma história. A mulher vê, a mulher leva e o marido, no meu caso foi assim também. Entendeu? Eu levava, eu tentei falar assim, olha, eu chamava, mostrava os sinais que ele tava com 1 ano e meio, e ele falava, corta a sua cabeça, não é assim? Tanto é que eu fui receber o diagnóstico sozinha. E eu queria ter recebido o diagnóstico do jeito que você tá falando aí. Entendeu? De uma pessoa igual a você. Eu não recebi assim. E eu estava sozinha. O meu diagnóstico também foi parecido. Não foi em conjunto, não foi. Assim, o pai dos meus filhos é um ótimo pai, mas assim, o meu diagnóstico eu tive que sair daqui. Eu fui a Paraíba do Sul. E fui com a madrinha. Com a madrinha, né? Tayane, ó. Melhor madrinha do mundo. Minha parceira, que foi a que recebeu o diagnóstico comigo, foi a que estudou comigo, foi a que pegou. Quando a gente ouvia assim, nossa, mas precisa disso tudo. E assim, o Gabriel tinha 1 ano e 9. E aí quando começa tudo, toda a estimulação, eu ouvi, não sei como é que foi pra você. Nossa, mas a criança não tem tempo pra brincar? Você tá tirando isso tudo da criança, a criança tá o tempo todo no médico. Como é que foi pra você essa aceitação da família e tudo? O povo em volta. Assim, eu tenho a minha mãe, né? E aí ela mora comigo, a minha mãe é portadora de Alzheimer, né? E muitas das vezes ela fica, eu não acredito nisso, eu não acredito. Hoje ela percebe, por que minha neta tem 4 anos e ainda não fala, uhum, né? Por que ela não consegue fazer algumas atividades, suas tarefas e tudo mais. E aí, muitas das vezes ela falou assim já comigo, por que você não leva num profissional? E aí, assim, ela tem um profissional dentro de casa, né? E assim, pra ter essa segunda opinião, porque acha que pode mudar de uma hora para outra tudo, né? Uhum. E aí, quando começaram a terapia ocupacional, a fisioterapia, a fono, mas ela não vai ter tempo para nada. E aí, quando eu ainda coloquei na escola, porque eu vi a escola também como uma forma de socialização, de incentivo. Socialização e estimulação, exatamente, né? Não é possível que ela vai... Mas essa criança não sabe fazer nada. E aí depois começou a preocupação de volta. E se alguém bater nela? E tudo mais. Ela não sabe falar, e se a criança beliscar e se morder? Mas essa é a preocupação de todo mundo, de todas. Eu, como mãe, tenho essa preocupação. Eu não tinha não, mas batendo no meu, mordendo no meu, mas assim...
Eu tinha, porque você coloca a criança pequenininha ali, não sabe falar, totalmente dependente, entendeu? E se acontecer alguma coisa, se bater, ele não conta, você pergunta, como é que foi na escola? O meu não foi machucado, né? Nasceu prematuro, aí eu vou falar, tadinho, ele é frágil, bateu. Aí assim, quando batia, ele chorava, ele... Aí só falava vovô, mas aí assim, quando batia, ele chorava. Então assim, nesse pique. Né? Mas é muito aterrorizante. Vamos para o próximo. Defina a paternidade em uma música. Uma música que defina seus filhos. Vamos lá. Vai cantar ou vai falar? Tá gravando. Pode cantar, tá? Se quiser. Quando eu vim ver a Ana, né, eu sou de Valença, como todo mundo, na maioria sabe, e a Ana é barrense. Você canta barra, eu vou embora. E eu vim com uma música pra ela, não sabia como ela ia me receber, mas enfim, eu vim com aquela música. Gente, me desculpa, eu não sou cantor. Canta. Por um instante minha vida se fez mais bonita quando você chegou. Essa foi a música e eu botei pra ela ouvir. E cantei isso pra ela. Essa música. E cantei isso pra ela. Então essa música ficou marcada. É a música da Ana. Essa música ficou marcada pra gente, assim. E aí, de vez em quando eu escuto ela. E agora, nesse segundo período, né? Meu segundo filho, minha segunda adoção agora, retornei a escutar essa música. Então essa música é uma música dos dois? A gente vai usando, eu também tenho disso. Eu tenho uma música que eu usei pra quando eu conheci meu marido, meu falecido marido, que é a mesma que eu uso pros meus dois filhos. Do Gabriel. Leãozinho. Fiquei até com medo do que ela ia falar. Porque ela conheceu o marido dela, pronto, eu falei assim, ela vai se entregar agora. Não, ele deve ter pensado no Alexandre Pires, né? Tira a roupa, fica louco. Não é pra tanto. Porque eu continuei cheio de leãozinho. Eu falei, meu coração vai estar entendeu? acelerando aqui, que ela vai falar que ela usa pra todo mundo que ela conhece. Não é pra tanto. Ó, o doutor de pescando. Eu fiquei cheio de leãozinho em casa. O nome dele era Leandro. E o nome do meu filho mais velho é Leandro Júnior. E eu tenho agora o Leonardo, entendeu? É tudo leãozinho lá em casa. Lá em casa, assim, não tem muito, mas eu uso muito exagerado, porque eu sou uma mãe exagerada, sabe o que é, né? Tá assim, o Gabriel nasceu uma criança desse tamanho, a enfermeira falou assim, olha mãe, você tá emocionada? Eu falei, muito criança feia, parece passar margarina. Mas é o amor da minha vida, sério, você não tem noção. Todos eles, eu acho que eu morreria por eles. Mas, hoje em dia, acho que o exagero é viver por eles. Porque eu vivo minha luta por eles. Eu tô aí lutando por eles diariamente. Então, Gente, você quer deixa deixar eu um só- recado pras mamães nossas? Pros papais hoje. E pros papais também. Pros papais também. Desculpa, gente. Acredito que isso aconteça também com vocês, não só pelos nossos filhos atípicos, né? Mas quando a gente se torna pai ou mãe, enfim, a proteção começa maior. Ano passado eu falava assim, vamos no brinquedo da padroeira lá de Valença, da Festa da Glória e tudo mais. O brinquedo que virava de cabeça pra baixo e tal e tudo mais. Você não foi? No primeiro dia que me chamaram, não. Porque eu olhei o brinquedo estava num topo de madeira. E eu falei... De morrer não vai, Eu né? falei assim... Não, tem minha filha que depende de mim. Não, eu lembro a Eu não primeira faço vez. nada que é de morrer. O meu A assim, minha é de filha morrer. depende muito de mim Eu lembro a ainda. primeira vez. O meu, né, eu falo que o meu filho mais velho, né, que é o Tico, o pai do Anthony. Aí, assim, meu filho mais velho, que não é meu filho, né, mas eu criei. E aí, assim, ele foi, vamos, mamãe. Eu falei, tá. Aí o Gabriel tava lá prematuro, assim, botei no canguru, vamos na Festa da Glória. É porque não tinha ninguém pra ferrar o cavalo, senão eu ia. O Gabriel prematuro desse tamanho, botei no canguru. Mas eu ia. E outra, assim, fui no carnaval, fiz as coisas. Mas algumas coisas eu tenho muito medo. Aqui em Barra eu tenho, porque eu ia num brinquedo e realmente dava pra você ver que o A gente parafuso começa a pensar A gente em não faz nada de quem morrer depende mais. da gente.
E assim, não sei se bem que seria um recado, mas para os pais e para as mães, quando a gente tem o filho ali, né, isso serve para quando a gente vive, gente, num mundo, infelizmente, de muitos preconceitos, de muitas... enfim, é triste falar, né, nessa questão toda, quando principalmente você é diferente, né, é independente. Então, assim, a gente vê quando você é atípico, quando você tem, né, você carrega um transtorno do espectro autista, que você carrega síndrome de Down, se você é preto, se você é viado, e isso daí é muito problemático no nosso mundo. Sim. Mas quando existe pelo menos uma pessoa do seu lado, principalmente que seja o seu pai, a sua mãe, isso fica muito mais leve de enfrentar. Fica. Porque a gente não vai fechar o olho do que todo mundo enfrenta com isso. Mas quando a gente tem esse amor e essa proteção, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil de encarar a vida, né? Então, assim, não precisam fazer essa proteção exagerada, mas que você seja o alicerce do seu filho, sabendo que ele tem uma base sólida, estruturada, né? Isso vai fazer essa evolução muito melhor, né? Porque vem bullying, vem tudo isso, né? Infelizmente não é mimimi, gente, não é mimimi, né? É mimimi talvez para quem não passe por isso, né? Então, assim, seja o alicerce da vida dos filhos de vocês. É isso que ajuda a tornar o caminho, né? A vida tem hora que a gente já passa um sufoco aí. Então, quando a gente tem alguém que às vezes dá a mão pra gente, a gente sabendo que a gente pode cair e levantar porque tem uma mão esticada pra gente, isso é muito melhor, né? Então, assim, seja assim pros seus filhos. Seja esse suporte. Porque o amigo, os pais, somos nós. Então, nós que temos que estar ali para ser o suporte, né? Então, assim, isso se torna-se muito mais fácil. E não tenham vergonha de chegar em algum lugar, conseguir falar, olha só, a gente também não pode se esconder, né? Porque eu vou esconder porque meu filho tem que ser quieto, não vou levar porque todo mundo vai saber que meu filho isso e aquilo. Não interessa, se a gente quer uma inclusão, é da gente que a gente também começar a incluir. Sim, né? Exatamente. Então a gente precisa começar a mostrar, né? Dar a nossa cara mesmo, a tapa. Olha só, o meu filho é autista, ele tem algumas situações. Tudo bem? Ok, né? Então, assim, eu acho que não é bem um recado, assim, mas que faça a gente conseguir refletir nesse momento. Para isso, pra gente ser a mão que o nosso filho esticada pro nosso filho, né? Eu tô no caminho certo. Gabriel, hoje ele mesmo fala, eu sou autista. Não, e assim, Eu chamo a atenção dele e ele fala, sou essa autista. questão que você falou assim é muito importante, até porque assim, muitas mães deixam de levar os filhos, né? Ah lá, a Simone mandou Simone oi tá pro mandando doutor. oi, ó. Manda um Manda beijo Oi, pra ela. Simone, Samuel. Beijo pra vocês. E assim, muitas mães deixam de sair com os filhos justamente por causa disso. Assim, não é fácil sair com as nossas crianças. Primeiro por causa da sociedade. Um preconceito existe, realmente existe, como você falou, não é mimimi. Não é. E se a gente não encarar de frente isso, entendeu? Não é que a gente vai acabar com o preconceito, não vai, mas a gente tem que estar no meio, colocar nossos filhos para poder sair, eu levo meu filho no parque, vai ter o circo, vou levar ele no circo, a gente vai no shopping, se a gente tiver que comer no restaurante, a gente vai comer no restaurante, entendeu? A gente vai tudo, eu levo ele em tudo quanto é lugar. Eu levo. Tem vezes que é Vitória, tem vezes que não é Vitória, entendeu? Gabriel já Mas, né? foi com a gente, já precisou trabalhar lá no carnaval, na Marquês de Sapucaí. Vai cair. Gente, olha, foi um prazer, Dr. Gil é maravilhoso. Se a gente não tiver visto alguma pergunta e vocês quiserem mandar, mandem pra gente no WhatsApp da DAF, mandem pra gente no direct, a gente vai estar passando.
Doutor Gil, eu tô muito feliz que você veio. Fiquei muito feliz desde que ele falou que sim. Eu tô igual o Gabriel, quase me joguei no chão, mas assim, ó. Até a próxima, porque vai ter próxima, não vai correr. Não, jamais. Você sabe que eu tô com vocês, né? Ah, graças a Deus. E mais médicos iguais a você. Eu tô com vocês. E que bom E que qualquer quem tem problema, amigo- gente, que vocês tiverem, que vocês quiserem, é só procurar a Mari, tá? Isso aí, procura a Mari que eu não gosto de telefone. Pode procurar antes dela do que ele. Muito bom, muito bom. Gente, ó, pode manhã. Excelente. Brincadeira, Tem mais Tem um gente. tempinho, tem mais um Ah, a tempinho. gente tem. Vamos falando até Tem. cair, vamos. Até cair. Eu queria fazer uma pergunta. Gente, Depois de você falar. quando eu cheguei em Barra, conheci gente falando de Mari, tá? Aproveitar a oportunidade. Assim, não puxar muito o saco, mas foi uma Ai, que bom, pessoa que não vai que. falar mal dela. Não é oral Não, pra cair. de aí. maneira Ah, alguma. vai. Que foi uma pessoa incrível. Ela Porque é quando eu incrível. mais precisei, assim, né, eu tava fazendo um atendimento num certo lugar que a minha rede de apoio naquele momento foi uma pessoa chamada Mari que não trabalhava naquele local. E que eu falei assim, Mari, estou precisando de você. Essa mulher, gente, chegou não sei da onde. Ela foi fofinha, porque comigo ela é minha rede de apoio, mas não é fofinha não, tá? Ela me ajudou no momento de um caos que eu tava passando. E ela se prontificou. Ela chegou ali, não sei, eu acho que ela veio voando, não sei. Na vassoura ou sem vassoura? Ela mora no centro. Ela mora no centro. E ela chegou lá de uma Ah lá, tal a cara dela, ela forma. mora no centro. E aí, assim, foi um carinho, Mari, quero te agradecer, assim, foi um carinho que eu recebi dela naquele momento. E aquela ali eu vi que foi uma pessoa que eu podia contar, também porque conhecia todo mundo, todos os pacientes que eu falasse, né? Então, assim, quero deixar um agradecimento por ter conhecido essa pessoa incrível, que foi a Mari. E que eu falei assim, a todo momento, ó, disponibilizei meu telefone, eu fiz, pode me mandar mensagem, não tem problema, a gente se ajuda e tudo mais. Porque a hora que eu precisei dessa mulher, ela tava ali. É de Deus. Ela tava ali. Ela surgiu ali e amenizou toda a situação que estava ali. Então, assim, foi incrível ter conhecido a Mari, sabe? E, assim, eu falo com ela, em todos os seus pedidos eu jamais posso negar. Não nego o pedido de Mari. Graças a Deus, quando você falou isso comigo, eu falei com ela, olha, ele falou que você chamou, ele vem. Eu, graças a Deus. Além de você, né, fazer todos os pedidos, ora também, filho, ora que melhora, ora que a gente vai cada vez mais longe. Principalmente com ela. Né, Mari? E assim, eu queria saber uma curiosidade. Né, porque eu sou pobre, pequenininha, 1,55 m. Queria saber você, que você também não é tão alto. Você já passou por alguma situação de discriminação e preconceito? Ai, que você fez? gente. Ah, Calma. filho, né? Dizer que foi por causa da altura. Então, assim, talvez vocês não tenham percebido que eu sou um profissional um pouquinho diferenciado. Comigo não tem dessa, né? Da onde chego e tal, não sei o quê. Xingo, falo e é isso aí mesmo e pronto. Tá vendo? Só Né? porque ele é médico, ele pode. Quando sou eu, sou mal educado. Já trabalhei numa comunidade, né? E onde todo mundo tinha medo e tudo mais e tal. E aí, às vezes aquelas pessoas, como sabiam que tinham medo, talvez uma vozinha mais alta, chegava lá e queria fazer aquilo. E eu, diferente, retruquei. E a gente começou, ela alterou o tom de voz, eu alterei e tudo mais. E daí o pessoal falava, não vai lá, não faça graça, porque o médico também é maluco igual a gente. Maluco, sim, mesmo maluco. É, né? Remédio pra maluco é um maluco e meio. Não faça graça com ele, porque ele é maluco igual a gente. Então, assim, eles sabem se fizerem algo, eu não vou. Sabe o mato que lenha, né? Eu tô matriculando meu segundo filho numa outra escola, a partir do ano que vem, numa escola particular. E ele é portador de TDAH. Então ele é muito impulsivo, né? E ele tem a sua trajetória, que não é uma trajetória feliz. E perdeu já a mãe e tudo mais. E as crianças, quando sabem, pegam nesse ponto Sim, com ele. pega. E aí eu falei já pra escola, eu falei assim, olha só, se alguém falar da mãe dele ou fizer alguma gracinha com ele porque ele tá mais atrasado na escola, se ele voar em cima, eu não aceito suspensão, eu não aceito que eu seja chamado aqui pra dar
alguma punição pra ele. Porque a pessoa fez graça. É a forma de... Não é que eu esteja incentivando nenhuma briga, tudo isso. Mas foi a forma, né? mas foi a forma dele se defender naquele momento. Sim. Então, assim, se a outra pessoa faz uma ação e fala, foi a consequência. Então, eu sou desses, assim, entendeu? Então, preconceito eu acho que não vem, porque pode falar por trás. Mas na frente não, porque sabe que o buraco é mais embaixo. O preconceito é difícil de aceitar, né? O preconceito dói, Já tô me dói sentindo... demais. Qual o seu signo, doutor Gil? Eu sou leão. Olha o leonino, gente. Coisa que você não é. Não sou, não, eu sou escorpiana. Perigosíssimo. Demais. Gente, Ana é Mas o ariana. Gabriel é leonino. Acho que é por isso que o Gabriel é igual a ele. O Gabriel vai quietinho, pá. E a Ana é ariana. Então, assim, ela também não deixa barato. Alô, Luciano, Ariana, igual a você, ó. É. Eu tenho. Então eu acho que eu não, talvez virginiano. eu não tenha sofrido preconceito Aham. porque Soube se tomou, defender. levou. Não, porque as pessoas já Entendeu? viram que não dá, né? Eu acho que essa forma de preconceito que Sim. você fica com o seu bem guardadinho no lugar que você Exatamente. queira colocar dentro de você. Mas pra cima de mim não. Então eu acho que é a nossa forma de como a gente se posiciona. Exatamente. Eu também penso assim, guarde seu preconceito no Exatamente. seu interior. Olha, Exatamente. eu tenho assim, igualzinho, como eu saio muito com meu filho, tem vez a gente recebe muito olhares tortos, né? Então, assim, o olhar torto que eu recebo, eu retribuo o outro mais torto ainda. Aí a pessoa já acaba ali mesmo. O ruim é quando assim, eu fico assim pensando, quando ele percebeu os olhares, Sim. entendeu? Porque agora ele não percebe. Mas é por isso que eles têm pai e têm mãe. Pra isso quando acontecer. Mas Porque dói a gente tá- muito dói, mais não, na com gente. certeza. Muito. Com certeza. Hoje em dia eu entendo. Faça comigo, mas não faça com meu filho. Nossa, Hoje eu entendo isso. Jesus. A gente É engole isso. qualquer coisa que é com a gente. eu falo tudo com a Camila, Bateu no isso. filho da gente, dói. Você comigo, Camila, comigo, dependendo do que for, eu te relevo, deixa até pra lá. Podem falar de mim, eu não ligo, a pessoa tem direito de falar de quem quiser, entendeu? Mas assim, quando é do filho da gente, né? Do filho da gente não, né? É diferente. Se eu tiver que andar aqui, botar alguém pra andar de cavalinho nas minhas costas pelos meus filhos, eu faço. Na hora. Então vamos fazer propaganda da associação. Então, é isso aí. Vamos fazer a propaganda da associação. Vamos lá, começa falando Dos bottom, gente. Tem bottom aí, dá bottom aí. Vamos mostrar os nossos lindos bottoms, porque são lindos. Deixa eu mostrar, já que eu já levantei mesmo. Olha, eu vou mostrar bem pertinho pra vocês, ó. Lute como a mãe atípica. E temos esse daqui também, ó. Todos juntos na luta pelo autismo. É apenas o quê? R$5, gente, tá? Compra, vocês vão estar ajudando muito a gente. É só entrar em contato com a nossa associação, tá? Que a gente, ó, leva até vocês os bottoms, estão lindos, tá? E só entrar em contato com a Mariana. Pode chamar ela. Gente, a chave Tá bom? Pix pra você comprar o bottom é autismogda@gmail.com. autismogda@gmail.com. Você põe o seu nome, o bottom que você quer, a gente leva até você. Ok? Aqui, pode ser cara mais cara de pau? Pode. Se não quiser o box ajudar, pode também, Pode, tá, é gente? É isso aí. Seja um doador. Seja né? doador. Agora é minha vez, né? Então, já que a gente tá divulgando, eu quero divulgar o nosso doutor. Né? Que é o nosso colaborador, o doador do coração, que é o que apoia as nossas mamães do Cuidando de Quem Cuida. E para isso também a gente precisa da sua doação. Seja um doador da DAF. Faça o seu melhor pelas nossas mamães, onde o Dr. Gil também apoia. A gente precisa de todo o seu apoio. Doe qualquer quantia pelo Pix, autismogda@gmail.com. E o Dr. Gil também é o nosso colaborador do Ninateia, que também faz, né, ajuda a gente nessa questão do nosso projeto de investigação de meninas socioeconomicamente vulneráveis, né, investigação TEA. Né, Dr. Gil? Isso aí. E se você também quiser doar com os seus serviços, pode também.
fono, psicólogo, terapeuta ocupacional. Exatamente. Todo serviço é bem-vindo. A gente é uma equipe multiprofissional, tá? Porque juntos somos mais fortes e a sua presença vai fazer toda a diferença. Vamos junto nessa ideia. Então, mais uma vez, chave Pix, autismogda@gmail.com. Estamos aguardando você. Não fica com vergonha não, tá, gente? Pode doar, tá? É qualquer valor, não tenha vergonha não, tá? Ai, gente nós vamos aceita. ter também o bingo, né? Ah, é! Nós vamos ter o bingo. No momento nós estamos com a arrecadação de prendas, entendeu? Então, gente, quem quiser doar prenda pro nosso bingo, porque esse nosso bingo que nós vamos fazer vai ser pro Brincateia. Quem conhece o Brincateia aí já sabe, né? É a nossa festinha que a gente faz todo final de ano com muito carinho e tudo é gratuito, entendeu? Então nós precisamos da doação de prendas para poder arrecadar esse dinheiro pro Brincateia e para as outras coisas também que a associação precisa, entendeu? E Então, essa olha só. arrecadação vai ser convertida em tudo que vai ter no Brincateia. Seja nas guloseimas, seja na comidinha, seja nos doces, na lembrancinha, em tudo de melhor para as nossas crianças, nos brinquedos. Vem com a gente nessa ideia. E aonde o pessoal pode deixar as prendas? Então, pode Só entrar em entrar em contato com a Mariana, com a Camila, comigo mesmo, tá? Que a Mariana já não tá gostando. Comigo mesmo pode entrar em contato, Contato com a Mariana. entendeu? E qual o telefone? Gente, O dá telefone um da associação? descanso pra ela, porque minha Telefone agenda da fica na mão da associação. Mari. hein? É, pelo amor de Deus. O telefone da associação eu não vou enxergar de longe lá não. 99 82 Você falou 99 882 3060 99 882 3060, tá bom? E a gente tá aceitando prenda, tá, gente? Você, é só pode mandar copo, pode mandar o que tiver, prendas, tá bom? Pro nosso bingo. Só não manda sogra, tá? Que sogra a gente não aceita, não. A gente devolve, pelo amor de Deus. Mas se Manda- tiver valendo dinheiro, a gente aceita também. É, né? Vai que a sua sogra é prendada, sabe fazer alguma coisa, a gente bota no Sabe? bingo, Não, né? a minha sogra, ela tadinha, ela tinha um dote pra ser repórter. Você bota ela assim, melhor que câmera de monitoramento. Então, aí ó, essa é boa. Olha, gente falando mal dos outros, olha que vergonha. Não. Ela que tá induzindo, tá? Eu nem abri a Eu não tô boca. falando mal, tô falando bem, tô falando sobre a qualidade dela. Então, qual é o Pix? Repete o Pix de novo aí. autismogda@gmail.com. Tá bom? Então tá, beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até o Manda próximo as Pode perguntas. Mãe.